E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, a princípio, pode até parecer meio trivial, mas acreditem, é muito mais fascinante do que parece. A metrologia, a ciência da medição. Isso aí. E já aviso. Preparem-se para se surpreender, porque a metrologia tem tudo na nossa vida, desde a xícara de café que a gente toma de manhã até as missões espaciais. Olha só, começou com spoiler, hein? Eu aqui achando que medir era só pegar a régua e pronto. Me explica então, por que a metrologia é tão importante assim? Bom, pensa na sua rotina. Você toma café. Ah, todo dia. E como você sabe que a temperatura tá ideal, que não vai queimar a língua ou ficar frio demais. Boa pergunta. Aí que entra a metrologia, garantindo que o termômetro esteja calibrado direitinho para você poder saborear seu café na temperatura perfeita. Interessante. Mas convenhamos, um café mono não é o fim do mundo, né? Me dá um exemplo mais, digamos, impactante. Que tal uma sonda espacial perdida por causa de um erro de medição? A Mass Climate Orbiter, uma missão da NASA que custou 125 milhões de dólares, Uau. foi perdida em 1999 porque uma equipe usava o sistema métrico e a outra o sistema imperial. Caramba. 125 milhões de dólares. Acho que eu subestimei a importância da metrologia. Mas me explica uma coisa. Qual a diferença entre erro e incerteza? Eu sempre achei que era a mesma coisa. Ótima pergunta. Na metrologia, esses termos têm significados bem específicos. Imagina que você está medindo a largura de uma mesa com uma trena e encontra 1,50 m. O erro de medição é a diferença entre esse valor que você mediu e o valor real da largura, que a gente, na verdade, nunca vai saber o certo. Ah, entendi. Já a incerteza é uma forma da gente expressar a dúvida em relação àquela medida. Tipo, sei que mediu 1,50 m, mas pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Exatamente. É como um intervalo de confiança, sabe? A incerteza te diz que o valor real da largura da mesa provavelmente está dentro de um certo intervalo, por exemplo, entre 1,49 metros e uns 51 metros. Quanto menor a incerteza, mais confiável é a medida. Agora entendi. E como a gente consegue visualizar isso na prática? Tipo, tem algum exemplo que ajuda a entender melhor? Claro. Pensa num alvo de dardos. Se você lança vários dardos e eles caem todos agrupadinhos, você tem alta precisão. Agora, se os dardos estão espalhados, a precisão é baixa. Faz sentido? Já a repetibilidade se refere à capacidade de obter resultados semelhantes ao repetir a medição várias vezes. Se, por exemplo, os dardos caem sempre próximos uns dos outros, mesmo que longe do centro do alvo, você tem alta repetibilidade. Então, para uma boa medição, a gente precisa ser como um atirador de elite. Preciso e consistente. Mas na vida real, né? Quais são os tipos de erros que podem acontecer? No geral, a gente pode agrupá-los em 3 categorias: erros do sistema de medição, erros do operador e erros do meio ambiente. Nossa, parece que medir é um verdadeiro campo minado. Vamos começar pelos erros do sistema de medição, então. O que pode dar errado com o próprio instrumento? Um exemplo clássico é o erro de zero. Imagina uma balança que, mesmo vazia, já marca um peso. Isso significa que ela precisa ser calibrada. Ah, tipo a minha balança depois das festas de fim de ano. Exatamente. E além do erro de zero, tem a sensibilidade, que é a menor variação que o instrumento consegue detectar. Se um termômetro tem sensibilidade de 0,5 graus Celsius, ele só vai mostrar mudanças de temperatura nesse intervalo. Então a sensibilidade meio que define o nível de detalhe da medida, né? Faz sentido. E o que mais pode dar errado? A gente tem também a esterese, que é a diferença na leitura quando o valor medido é atingido de forma crescente ou decrescente. Imagina um elástico, por exemplo. Ao esticá-lo e depois soltá-lo, ele pode não voltar exatamente ao tamanho original. Entendi. É como se o instrumento tivesse a memória da medida anterior. Que interessante. E para fechar os erros do sistema de medição, o que mais a gente pode ter? A linearidade, que indica a capacidade do instrumento de manter uma relação constante entre a grandeza medida e a indicação. Idealmente, essa relação seria perfeitamente linear, mas na prática sempre tem umas pequenas variações. Caramba. Com tantos erros possíveis, como a gente pode confiar em qualquer medida? Calma, não precisa entrar em pânico. A calibração entra em cena para garantir que os instrumentos estejam medindo corretamente. Calibração. Parece coisa complexa. Na verdade, é mais simples do que parece. Basicamente, a gente compara o instrumento com um padrão de referência e, se necessário, faz uns ajustes para corrigir os erros. É como levar o carro na revisão para garantir que tudo está funcionando como deveria. Gostei da analogia. E como essa calibração funciona na prática? Vamos usar a figura 3.12 como exemplo. Imagina que você tem um termômetro que precisa ser calibrado. Usando um termômetro padrão, que a gente sabe que está correto, medimos a temperatura de um líquido em vários pontos. Com base nessas medidas, a gente constrói um gráfico, como na figura 3.13, que mostra a relação entre a leitura do termômetro e a correção necessária. É a famosa curva de erros. Então, a curva de erros meio que nos diz o quanto a gente precisa ajustar a leitura do termômetro para cada valor. Isso mesmo.
Se o seu termômetro indica 20 graus Celsius, mas a curva de erros mostra que a correção para esse valor é de mais 1 grau, a temperatura real é 21 graus Celsius. Fascinante. E essa calibração, ela precisa ser feita com que frequência? Depende muito do instrumento e da aplicação. Tem instrumentos que exigem calibração frequente, enquanto outros podem ser calibrados com menos frequência. O importante é garantir que a calibração seja feita periodicamente para manter a confiabilidade das medidas. Entendi. Mas, voltando à ideia da incerteza, como a gente sabe o quão incerta é uma medida? Tem como calcular isso? Sim, uma forma de estimar a incerteza é repetir as medições várias vezes. Ao fazer isso, a gente vai obter um conjunto de valores um pouquinho diferentes, como mostra a figura 3.20. Essa dispersão dos resultados nos dá uma ideia da incerteza. E como a gente usa essa informação para calcular a incerteza, a figura 3.21 parece ter a resposta. Isso mesmo. A figura 3.21 mostra a distribuição dos resultados de várias medições. O valor que aparece com mais frequência é a média, representada pela letra M. E a dispersão dos valores em torno da média é quantificada pelo desvio padrão. Então, o desvio padrão é tipo uma medida de quão espalhados estão os valores em relação à média. Exatamente. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos resultados e, consequentemente, maior a incerteza da medida. E como a incerteza padrão se relaciona com a distribuição normal, aquela curva em forma de sino que a gente vê na figura 3.27. Ótima pergunta. A distribuição normal, ou curva de Gauss, descreve a probabilidade de ocorrência dos valores em um conjunto de dados. Na metrologia, a gente assume que os erros se distribuem de forma normal. Então, se a média das medidas é 10 e o desvio padrão é 1, a gente pode esperar que 61% das medidas individuais estejam entre 9 e 11, como mostra a figura 3.28. Isso aí. A curva de Gauss nos ajuda a entender a probabilidade de um valor ocorrer em uma série de medições. E para garantir que as medidas sejam comparáveis em qualquer lugar do mundo, o que a gente precisa. Padrões de referência. No Brasil, o Inmetro é o guardião desses padrões, garantindo a rastreabilidade das medições, ou seja, que elas possam ser comparadas com os padrões nacionais e internacionais. Nossa, quanta informação. Mas ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, a gente mergulha nos erros do operador e do meio ambiente. Isso aí. Preparem-se para mais descobertas fascinantes no mundo da metrologia. Na primeira parte, a gente desvendou os mistérios dos instrumentos de medição, mas agora vamos falar sobre o elemento humano, o operador. É verdade? Por mais incrível que a tecnologia seja, a gente ainda precisa de uma pessoa para usar os instrumentos, né? E como diz o ditado, errar é humano. Quais são os erros mais comuns que a gente pode cometer ao fazer uma medição? Um exemplo bem simples, imagina que você está medindo a temperatura de um líquido com um termômetro de mercúrio. Se o bulbo não estiver completamente imerso no líquido, a leitura da temperatura vai ser menor do que a real. Parece óbvio, mas aposto que muita gente já cometeu esse erro sem perceber. Com certeza. Outro erro comum é o erro de paralaxe, que acontece quando a gente olha para a escala do instrumento de um ângulo errado. A figura 3.14 ilustra bem isso. Dependendo da posição do observador, a leitura do ponteiro pode mudar, como a gente vê na figura 3.15. É como uma ilusão de ótica, né? A leitura muda só de mudar o ângulo de visão. Exatamente. Para evitar esse erro, muitos instrumentos têm um espelho atrás da escala, como mostra a figura 3.16. Ao alinhar o ponteiro com o reflexo no espelho, a gente garante que está olhando de frente para a escala. Então a dica é, sempre olhe de frente para o instrumento. Mas e aí que outros erros a gente pode cometer? A força aplicada ao usar o instrumento também pode influenciar a medida. Se a gente apertar demais um micrômetro, por exemplo, ao medir a espessura de uma peça, a leitura vai ser menor do que a real. Entendi. A mão pesada pode distorcer a medida. É como apertar um bolo para ver se está assado, a gente acaba amassando tudo. Perfeita analogia. É importante usar a força adequada para cada instrumento, seguindo as instruções do fabricante. E claro, a experiência do operador também conta muito. Um operador experiente sabe como manusear o instrumento corretamente, minimizando os erros. Ou seja, além de escolher o instrumento certo, a gente precisa garantir que a pessoa que vai usar ele saiba o que está fazendo. Exatamente. O treinamento e a capacitação dos operadores são fundamentais para garantir a qualidade das medições. E o ambiente onde a medição é feita também pode influenciar os resultados. Com certeza. Chegamos à nossa terceira categoria de erros: os erros do meio ambiente. Diversos fatores externos podem afetar o sistema de medição ou o objeto medido, comprometendo a precisão dos resultados. Tipo calor, a umidade, essas coisas. Exatamente. A temperatura, por exemplo, pode fazer com que os materiais se expandam ou se contraiam. Se a gente medir o comprimento de uma barra de metal num dia quente e num dia frio, a gente vai obter valores diferentes. Parece mágica, Hum. mas é só física em ação. Isso mesmo. Por isso é importante controlar a temperatura do ambiente de medição, mantendo ela o mais estável possível.
Alguns instrumentos já possuem mecanismos para compensar as variações de temperatura, mas nem todos. E a umidade? Ela também pode ser um problema. Sim, principalmente para instrumentos sensíveis à água. A umidade pode causar corrosão, oxidação e até interferir no funcionamento eletrônico de alguns aparelhos. Então, se eu estiver num ambiente úmido, preciso tomar cuidado redobrado com as minhas medições. Exatamente. É importante proteger os instrumentos da umidade, usar desumidificadores no ambiente ou escolher instrumentos que sejam resistentes à umidade. E a lista de vilões ambientais continua. Sim. Vibrações, campos eletromagnéticos, poeira, luz solar direta. Tudo isso pode interferir nas medições dependendo do instrumento e da grandeza que está sendo medida. É como se a gente estivesse num campo minado cheio de armadilhas para nossas medidas. Caramba, realmente é um desafio, né? Mas pelo menos agora a gente conhece os inimigos e pode se preparar para a batalha. Exatamente. Conhecendo os tipos de erros e as causas, a gente pode tomar medidas para minimizar eles e garantir a confiabilidade das nossas medições. Na próxima parte, a gente vai discutir a importância da escolha do instrumento de medição, da análise de riscos e da documentação. Parece que a aventura no mundo da metrologia está ficando cada vez mais interessante. Mal posso esperar para a terceira e última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da metrologia. Já exploramos os erros dos instrumentos, erros do operador e até os erros do ambiente. Ufa! Parece que medir com precisão é uma verdadeira gincana. Pois é, mas não basta só conhecer os tipos de erros, a gente precisa saber como lidar com eles na prática. É como um jogo de estratégia. A gente tem que estar preparado para qualquer desafio. E qual seria a primeira jogada nesse jogo? Por onde a gente começa? A escolha do instrumento de medição. Não adianta querer medir a temperatura de um forno com um termômetro clínico, né? Ah, não. Seria como tentar abrir uma lata de sardinha com martelo. Cada ferramenta tem a sua função. Exatamente. Para escolher o instrumento certo, a gente precisa levar em conta a grandeza que a gente quer medir, a faixa de medição, a resolução, a precisão e, claro, o custo e a facilidade de uso. Nossa, quanta coisa. Parece até que a gente está escolhendo um carro. Yeah. Tem que pensar no modelo, no motor, nos opcionais. É uma ótima analogia. Se você precisa de um carro para andar na cidade, você não vai comprar um 4x4 super potente, certo? Da mesma forma, se você precisa medir a temperatura de um objeto muito pequeno, não vai usar um termômetro gigante. Faz sentido. E como a gente sabe qual instrumento é o ideal para cada situação? A análise de riscos é uma ferramenta poderosa para nos ajudar nessa decisão. Antes de qualquer medição, a gente precisa identificar os erros potenciais, as causas e as consequências. Aí, com base nessa análise, a gente pode definir as medidas para controlar esses erros e garantir a qualidade da medição. Então, a análise de riscos é como se fosse um mapa que nos guia pelo campo minado das medições, mostrando onde estão as armadilhas. Exato. É como um plano de batalha para evitar que os erros sabotem as nossas medidas. E como a gente elabora esse plano de batalha? Quais são os passos? Primeiro, a gente identifica os erros potenciais, como os erros do sistema de medição, do operador e do ambiente. Depois, a gente classifica esses erros de acordo com a probabilidade de acontecerem e a gravidade das consequências. Tipo um erro que é muito provável de acontecer e que pode causar um estrago enorme, vai ter uma classificação de risco maior do que um erro que é pouco provável e que tem consequências menores. Isso aí. E para cada erro com alto risco, a gente define medidas de controle. Por exemplo, calibrar os instrumentos, treinar os operadores, controlar o ambiente de medição, escolher instrumentos mais precisos ou fazer várias medições para ter certeza do resultado. Então, a análise de riscos nos ajuda a focar nos erros mais perigosos e a preparar as defesas. É isso. Perfeito. E para registrar todas as nossas estratégias e resultados, a documentação é essencial. Documentação, parece um pouco chato. Eu sei que pode parecer meio burocrático, mas a documentação é fundamental para garantir a qualidade e a confiabilidade das medições. É como um diário de bordo da medição, onde a gente registra tudo o que aconteceu. O instrumento utilizado, o procedimento, as condições ambientais, os resultados, as incertezas, as correções aplicadas, tudo. Ah, entendi. A documentação é tipo a prova de que a gente fez tudo direitinho seguindo o plano de batalha. Exatamente. Ela garante a rastreabilidade da medição, permitindo que a gente volte no tempo e verifique todos os detalhes do processo. Além disso, facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas na medição e permite a análise crítica dos resultados, a identificação de tendências e a melhoria contínua do processo. Nossa, depois desse mergulho profundo, me sinto muito mais consciente da complexidade das medições. E essa é a grande lição que a gente queria deixar. Medir não é simplesmente pegar um instrumento e anotar um número. É um processo que exige cuidado, atenção e conhecimento. É como cozinhar, sabe? Não basta só seguir a receita. A gente precisa entender os ingredientes, essas técnicas e ter cuidado para não errar a mão. Perfeita analogia. A metrologia é uma ciência fascinante e essencial para o mundo moderno.
Ao conhecer os seus princípios, a gente pode garantir a qualidade dos produtos e serviços, tomar decisões mais informadas e construir um futuro mais preciso e confiável. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim da nossa jornada pelo mundo da metrologia. Espero que vocês tenham gostado do mergulho. Eu também. Lembrem-se, a metrologia está em tudo ao nosso redor. Continue explorando, questionando e se aprofundando. Até a próxima!